povo, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo de onde você estiver. Hoje nós vamos falar um assunto muito importante. Vamos entrevistar a maravilhosa Claudinha, que é uma aluna, participou da mentoria Despertando a Sua Essência e tem uma história de um trabalho muito bonito que ela tem feito com mulheres, um trabalho que realmente tem transbordado. E para mim é um privilégio muito grande poder entrevistá-la hoje. Ela vai compartilhar um pouquinho da sua história e o quanto que foi para ela despertar a sua essência. Então eu já vou pedir para que você possa convidar alguém para participar dessa live. Já manda esse aviãozinho aqui, já convida alguém para participar, porque a Claudinha, gente, é inspiradora. Pensa numa pessoa que transborda, é ela. Então, se eu fosse você, eu não perdia. E já aproveitando para fazer uma breve apresentação da maravilhosa. Ela mora em Minas Gerais, Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte? Belo Horizonte, né? Quem é? Já levanta sua mão, já acena para eu saber. Claudinha, é você aqui? Não, ainda não. Tá. E aí, olha que interessante, a Claudinha, ela participou da mentoria e ela é uma pessoa assim, tem uma história de vida incrível. Realmente a história da Claudinha, ela é inspiradora. E aí, ela começou a ver a possibilidade, por isso que é bacana, gente. Quando a gente fala sobre propósito, é uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, mas como eu descubro meu propósito, né? E como eu descubro meu propósito e tudo mais. Já te chamo, Claudinha. Uma coisa muito importante para você descobrir seu propósito é saber que, independente de qual propósito seja, sempre estará relacionado ao outro e nunca relacionado a você. Propósito de vida sempre está relacionado à contribuição, sempre está relacionado a levar alguma coisa de bom para outras pessoas. E, gente, vocês precisam receber essa mulher maravilhosa, porque ela tá vivendo o propósito dela. Claudinha, seja bem-vinda, meu amor. Aê! Era Já lá. marquei, só um minuto. Tá bom. Então é isso. A Claudinha já tem vivido esse transbordar, minha gente, desse propósito que a gente tanto busca. Mas como eu sempre falo, nunca está relacionado a você. Propósito é sempre em contribuir com o outro. Quando você descobrir de que forma você pode contribuir com o outro, aí sim você descobriu o seu propósito. Meu amor, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada, eu que agradeço você ter me convidado. Boa noite para todo mundo que já está aí. Meu amor, conta pra gente um pouquinho da sua história, de onde você é, o que você faz. Meu nome é Cláudia, eu tenho 53 anos, moro em Belo Horizonte e o que que eu faço hoje? Muitas coisas. Eu me aposentei em 2019, mas antes de me aposentar eu comecei a aprender artesanato. Então, depois que a pandemia terminar, eu penso em voltar a trabalhar com isso também. E é uma coisa que é um hobby e é uma terapia muito boa para mim. Eu hoje estou trabalhando com um grupo de mulheres divorciadas, separadas, e a gente está caminhando juntos, está bem no início agora, mas é um sonho que está se realizando, né? Uma coisa que começou a partir dos aprendizados que a gente teve, né? E vivo. Tá bom, vamos lá. Você hoje tem uma filha, né? Conta aí essa história da sua filha. Sim, a Amanda hoje tem 14 anos, né? Foi um presente de Deus para mim e para a família toda. A Amanda entrou na minha vida quando ela tinha 8 meses, né? A gente começou a cuidar dela e depois resolvemos adotar por força das circunstâncias. E eu não pretendia ser mãe, não tinha esse sonho mesmo, mas eu senti o chamado.
né? Eu senti o chamado naquela hora e achei que era uma coisa que eu poderia fazer. Como toda mãe e todo filho, não tem manual. Então a gente vai aprendendo, errando e acertando, mas graças a Deus o resultado está sendo bom. Tá com 14 anos hoje? 14 anos. E o que eu queria perguntar para você, como que foi esse processo de você acreditar que você tinha esse propósito ou a tua história em relação a contribuir com outras mulheres divorciadas? Por que surgiu isso no teu coração? Olha, quando, à medida que o nosso curso, né, a nossa mentoria foi caminhando, eu sentia que eu precisava contribuir de alguma forma com alguém. E que as coisas que eu tinha passado, elas não eram em vão. Que todo aprendizado que eu tive de divórcio, de erros e tal, muitas pessoas estavam passando por aquilo ali, mas não estavam tendo a oportunidade que eu estava tendo de conversar, de compartilhar. Então eu resolvi criar esse grupo para a gente poder caminhar juntas mesmo, sabe? Uma apoiar a outra e a gente conversa, a gente tem reuniões. Por enquanto ainda nós só tivemos uma que a gente está bem no início mesmo, mas a gente tem um grupo de WhatsApp por onde a gente compartilha devocionais que a gente está fazendo, compartilha alguma outra coisa que a gente estava precisando naquele dia. E está sendo uma experiência muito boa para mim, né? Muito boa mesmo. Claudinha, sabe que uma coisa assim que eu achei incrível na tua história, porque muitas pessoas elas pegam os limões, né, e ficam aí reclamando que a vida tá azeda. E eu vi que, na verdade, assim que você colocou isso no teu coração, de contribuir com mulheres divorciadas, até para aprender a lidar com esse divórcio, automaticamente as pessoas começaram a te procurar, te buscar como essa referência, né? Como é Sim. importante a gente se posicionar, e a Claudinha nem divulgou para ninguém, mas de repente já começaram as pessoas, puxa, como que você passou por isso? Então muitas vezes a gente fica aí parado pensando, qual é o meu propósito? Para onde que eu vou? Mas quando você descobre exatamente de que forma você pode contribuir com o mundo, você percebe que tudo vai confirmando ao redor, né? As coisas vão acontecendo. É isso, Claudinha, que você Verdade. sentiu? É isso mesmo. E hoje eu estava lendo a minha devocional de manhã e falando que o autor falava que tem pessoas que são celeiros, que ele até deu o exemplo de José, que passou por muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo que ele conseguiu pegar aquilo tudo que ele tinha passado e contribuir de alguma forma com o faraó e, consequentemente, com o mundo todo daquela época, né? E ele falando isso, que a gente tem que ser esse celeiro, que problemas todo mundo tem, em maior ou menor grau. Mas se a gente pega as coisas difíceis, desafiadoras que acontecem conosco e guarda aquilo para nós e fica olhando só para o nosso umbigo, né? Só sem gratidão, sem procurar a alegria de viver, a gente fica perdido. A gente não ajuda ninguém, a gente não se ajuda. E uma preocupação que eu sempre tive antes desse despertamento mesmo, um dia eu até falei isso com o meu pastor, que eu não queria ser vinagre. Eu queria ser bálsamo, eu queria ser mel na vida das pessoas. Só que eu não Gente, sabia como é que eu ia fazer isso. Né? Naquele dia ainda, eu estava muito machucada ainda, eu estava muito triste ainda, mas eu já tinha esse desejo no meu coração, né? Que eu não queria virar uma pessoa amarga por causa das coisas que tinham acontecido, né? Não só a questão do divórcio, mas outras coisas que aconteceram na minha vida, como todo mundo tem problemas, tem dificuldades, mas tem gente que fica amargo. E era um medo mesmo que eu tinha. Eu não queria que isso me acontecesse. Então, eu manifestei essa minha vontade para ele há muito tempo já. Eu acho que foi em 2018 que eu falei isso para ele. E quando foi no ano passado,
eu comecei a me descobrir e pude, então, começar esse projeto, né? Esse trabalho com as mulheres. E eu, assim, não tenho a dimensão do que isso possa ser. E não me preocupo com isso, sinceramente. Se eu puder contribuir com 5, 7, 10, para mim tá bom. Se for com uma, tá bom também. Eu não tenho essa perspectiva, eu quero fazer uma coisa em nível mundial. Eu quero fazer o que chegar nas minhas mãos para fazer. Se for uma coisa grande, Deus vai me capacitar. Se não for, o que eu puder contribuir, para mim já está de ótimo tamanho, já fico feliz. Excelente. Mas você sabe, Claudinha, que, nossa, você falou duas coisas aí que, primeiro, que a história de José acaba com a gente, né? A gente começa a ler, a gente fala, não é possível. No momento em que ele pôde se vingar, ele decidiu, ele escolheu amar. E ele escolheu entregar aquilo que fazia parte da sua essência. Porque eu sempre falo isso, vontade, gente, de vingança, vontade enfim, de começar a retribuir na mesma moeda, todo mundo tem. Principalmente assim que acontece a coisa. Só que eu sempre falo, quando você descobre sua essência, você descobre que você vai fazer não pelo outro, você vai fazer por você, porque é isso que faz parte de você. Quando eu olho para a história de José, eu vejo, ele era assim, ele era uma pessoa boa. Então, independente do que ele estava passando, ele só tinha como transmitir e frutificar isso. E hoje eu estava fazendo um atendimento, né, da mentoria Despertando a Sua Essência, e eu estava conversando com uma aluna, e a gente falava exatamente sobre isso, porque aqui no meu prédio tem bastante árvores. E tem duas árvores, uma é de abacate e outra é de limão. E eu achei engraçado porque do lado dessas árvores tem árvores que não dão frutos. Só que nem por isso eu nunca vi um ano sequer em que a árvore que dá abacate falou assim: esse ano não vou dar abacate, porque afinal a vizinha aqui não dá nenhum fruto. Nunca vi o limão falando: eu também não vou fazer mais limão, porque não vou dar mais limão, porque ó, só eu dou limão, né? Não, por quê? Porque ela simplesmente frutifica aquilo que ela tem para frutificar. Aquilo que está na sua essência de pé de limão. E aí eu fico pensando, e a gente gosta de fazer essas comparações, né? Não, porque o outro não faz, só eu faço, então não vou fazer mais. Mas você tem que continuar fazendo, porque isso faz parte de quem você é. Isso não está relacionado ao outro, né? Então é incrível ver isso. Né? E essa coisa, às vezes, que a gente fica pensando, eu tenho que descobrir o meu propósito, não sei o quê, e romantizando isso, o propósito da gente, às vezes, é dar um sorriso para alguém na rua. Não tem que ser uma coisa espetacular que vá todo mundo ver, que vá aparecer nas manchetes, não é nada disso. É uma coisa que você faz e você dá, mas ao mesmo tempo você recebe. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. É o poder da congruência, né? Quando a gente é congruente com aquilo que a gente acredita, as portas se abrem de uma maneira que a gente nem imagina, né? Né, Claudinha? Verdade. Claudinha, e conta pra mim como que foi para você participar da mentoria Despertando a Sua Essência? O que você despertou? O que você aprendeu? O que você descobriu? Fala pra mim. Nossa, mãe. Foi muita coisa. O que eu posso dizer, eu já tinha começado um curso antes, inclusive eu te conheci lá, dando aula, e uma coisa que eu fico... Hoje eu estava pensando muito nisso. O dia que você foi dar aula, assim que você começou a falar, mais do que o conteúdo que você estava passando naquela hora, eu gostei de você. Eu quis te ouvir. Né? Um abraço, Claudinha. Eu fiquei curiosa e para ouvir o que você tinha para falar. E depois que terminou logo, eu fiz a minha inscrição, assim que você liberou para a gente e tal. E assim, desde a primeira sessão individual, eu posso falar que muita coisa mudou. Na primeira sessão já foi uma paulada.
Foi uma paulada, porque a gente conversou que 1h30, eu acho, ou mais. E uma coisa que você falou para mim aquele dia, eu não esqueço, que a minha história não era para ser um fardo, que era para ser uma coisa para onde eu olhasse, tivesse orgulho e ao mesmo tempo que me mostrasse que eu sou uma pessoa forte, que eu já venci muitas coisas e que Deus tinha um propósito quando Ele me fez e quando eu nasci, né? E que foi para fazer diferença, né? Foi. E depois daquele dia, isso aí já mudou para mim, né? Porque eu comecei a ver a minha história de uma outra forma. Eu ficava sempre muito desanimada, me sentia pior que todo mundo. Ah, eu sou mais baixinha, quando eu era magrinha, que hoje eu não sou tão magrinha, mas quando eu era magrinha eu achava que eu era mais magrinha que todo mundo. Eu achava que eu era mais, e todos os defeitos que eu tinha e que eu não tinha, eu via, né? E à medida que a gente foi tendo as nossas aulas, tudo que a gente foi aprendendo, a gente aprendeu sobre temperamento e eu comecei a voltar lá na infância, né? Pensar quem eu era lá na minha infância, como eu era e como a história às vezes transforma a gente um pouco e a gente fica achando que é outra coisa que a gente não foi criado para ser. E hoje eu sei que eu sou uma melancólica sanguínea, a controvérsia, mas eu sei que eu sou, não tem jeito. E essa questão de aprender, a partir do momento que eu aprendo o meu temperamento, que o outro tem um temperamento diferente, eu me sinto na obrigação de ter mais empatia. É fácil? Não é. Não é um conto de fadas, não é uma coisa que você vai ouvir uma vez e já vai começar fazendo, mas a gente tem que exercitar, né? E a partir daquele dia, cada coisa que eu fui aprendendo foi fazendo mais sentido. Quando a gente aprendeu sobre a personalidade, né? Eu sou perfeccionista como personalidade por causa da minha história, mas em tudo a gente tem pontos que podem ser melhorados. Como todo ser humano tem, a gente tem Sim. qualidade e tem defeito. Então, a partir do momento que eu aprendo do meu temperamento e vejo os pontos que podem ser melhorados, eu fico mais atenta. Né? Quando, por exemplo, como melancólica, eu quero me esconder, eu falo, será que é hora para isso? Ou será que é hora para você se mostrar? Né? Força a barra um pouquinho, sai da sua zona de conforto e vai. Né? E cada coisa que eu fui aprendendo sobre a questão das amizades, a questão de valorizar a família, né? Nossa, tanta coisa. Eu fiz até uma colinha aqui para mim, para poder, porque é difícil assim, de falar a gente falar em tanta coisa que foi, né? A situação de um erro que a gente comete muito, principalmente quando a gente está machucado, é sair contando da nossa vida para qualquer pessoa. A gente não pode cometer esse erro. Quem come na nossa mesa e quem divide com a gente as nossas alegrias e as nossas tristezas, os nossos segredos, são aquelas pessoas mais íntimas mesmo. A gente não pode ficar jogando isso aí para qualquer pessoa, porque senão a gente joga, a coisa cai no ventilador e depois a gente vai culpar o outro porque fez fofoca. E a culpa foi nossa. A gente é que falou para quem não devia. Sabe? A gente tem que ter esse autocontrole. Uma coisa que você falou sobre amizade, que para mim, eu até anotei aqui, que fala que os amigos gostam da gente, os amigos íntimos, né? Gostam da gente por quem a gente é, e eles são ombro, ouvido e joelho. Olha. São ombro para a gente deitar, são ouvido para ouvir, são joelho para orar por nós. Né? E isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. A gente tem que aprender que nem todas as pessoas vão ser nossos amigos íntimos. E a gente tem que se dar para quem são esses nossos amigos íntimos também. A gente tem que ter um horário reservado para eles e um lugar reservado para eles na nossa vida.
E o que mais? Uma coisa que me incomodava muito, sabe? E depois, nas aulas, a gente foi conversando, depois você indicou o livro do Tiago Brunet, a questão de muitas vezes as pessoas falarem ou fazerem alguma grosseria ou alguma coisa do tipo comigo, e eu me sentia assim, mortificada por isso. E aí a gente começou a aprender que o outro pode estar num dia ruim, ele pode ter tido uma história ruim e não ter tido condição de se autoconhecer como a gente estava tendo, né? E que nem sempre a coisa é pessoal, pode até ser que seja, mas quando for também, a gente não precisa, a gente tem que dar o peso certo para a coisa. Se for uma crítica, de repente, que possa ser construtiva, bem, se não, vida que segue, né? E às vezes eu ficava acabada por causa de alguma coisa que alguém fazia comigo, eu me sentia a pior das criaturas e falava, ai meu Deus, como eu sou, não sei o quê. E a vida não é assim. O ser humano é complexo mesmo e as histórias são diferentes. Então a gente não precisa ficar levando tudo a ferro e fogo. A gente tem que escolher as batalhas que a gente luta, né? E isso em qualquer situação. Aqui em casa, hoje com a Amanda, eu já aprendi a fazer isso de uma forma mais tranquila. Tem dia que eu parto para cima e vou brigar, vou discutir alguma coisa quando ela faz uma malcriação. Mas tem dia que eu falo assim, hoje não vai rolar, isso aí não é o momento dessa discussão, vamos deixar para depois. Né? Aprender a ver o outro. Isso é importante. Mas eu fico pensando muito o seguinte, quando a gente começa a se ver, é mais fácil e é mais, digamos assim, mais tranquilo. Não vou falar que é fácil, que é tudo simples, não é. Mas a gente consegue ver o outro de uma forma diferente. A partir do momento que eu me conheço, eu posso ter um relacionamento melhor com a minha filha, posso ter um relacionamento melhor com as minhas irmãs, que estão, acho que quase todas aí assistindo a gente agora, com a minha mãe, com os meus amigos. É mais fácil nesse sentido. Eu não preciso ficar brigando tanto, eu não preciso ficar sofrendo tanto, eu não preciso achar que eu sou uma pessoa difícil, eu não preciso ficar achando que, ou então que o outro é só que é difícil, só ele tem defeito. Eu tenho que aprender a reconhecer os meus defeitos também e os meus erros. Eu não posso, né, falar, eu sou demais da conta e só o outro que está errado. Eu tenho que assumir as responsabilidades pelas coisas que eu errei na minha vida, como todo mundo errou. Né? E isso faz a gente ficar mais leve também. A partir do momento que você assume responsabilidade, você olha, não, teve esse erro, ponto. Mas é uma coisa que pode ser consertada? Se sim, vamos tentar, vamos pedir perdão. Se não, vamos seguir. Eu não posso ficar andando e olhando para trás. Porque se eu ando e olho para trás, eu vou cair. Né? Mulher, você está muito preparada já. Estou preparadíssima. Preparadíssima, só transbordando. Eu tô aqui só me deleitando. Ô, Claudinha, você sabe o que você falou? Essa questão do. Ai, meu pai, agora eu esqueci. Peraí, vai voltar. Tá. Essa questão de você entender, porque eu falo, autoconhecimento é libertador. Porque você começa a se conhecer e você automaticamente quer viver empatia, vai trabalhar autoconhecimento. Porque você começa a compreender as pessoas e a respeitar mais quando você se conhece, né? Porque não tem como. Você começa a compreender que as pessoas pensam diferente. E aí, ainda mais que a gente trabalhou lá na mentoria, da questão de eu explicar a formação da pessoa, que o temperamento é algo que nasce com ela, não foi ela que escolheu. Eu escolho o temperamento X. Então, já é muito intrínseco na vida da pessoa. Então, quando você começa a compreender isso, você fala, puxa vida, por que que eu
quero obrigar a pessoa a ser como eu? Por que que eu quero obrigar a pessoa a pensar como eu, se ela é diferente? E da mesma forma que quando fazem isso com a gente não quer, né? A gente não quer que as pessoas tratem a gente. Não, porque você tem que pensar. Você não pensou nisso antes? Nossa, mas tem frases que irritam qualquer pessoa, né? Nossa, mas você nunca fez isso? Nossa, mas você nunca tinha pensado antes? Não, mas ao invés de você falar isso, você devia ter falado isso. Como assim? Ao invés de falar isso, devia ter falado isso, você quer entrar na minha mente e falar o que, que eu devia ter pensado que deveria ser exatamente como você pensa. Chega a ser um abuso, né? A pessoa falar uma coisa dessa. Por isso que eu amo o autoconhecimento. Por isso que eu falo por isso que eu multiplico esse conhecimento. Porque a partir do momento em que a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a gente automaticamente, aos poucos, não é da noite por dia, né, Claudinha? Aos poucos, a gente já vai Não é aprendendo a respeitar. E aí, queria falar de um ponto aqui que a Meirelles citou, que ela descobriu o temperamento dela, que ela é colérica barra melancólica, e a professora falou, o pior temperamento que existe é o colérico melancólico. Mentira. Desculpa eu te falar, Meirelle, quem faz a mentoria Despertando a Sua Essência sabe. Mentira. Não existe pior temperamento. Lá na mentoria eu explico todas as qualidades e todos os defeitos e as fraquezas de todos os temperamentos. E eles são a mesma quantidade. E existe. O que acontece? Que o colérico ele entra em vários problemas, né? Porque ele é mais explosivo e tudo mais. Mas, gente, o fleumático, que é aquele mais quietinho, ele tem a raiva passiva. Ele não coloca pra fora, mas ele fica lá se corroendo por dentro. O Meirelles, você que bota pra fora, acho que é Vilma, né? Vilma Meirelles. É. Você que bota pra fora, tudo bem, é óbvio, você acaba entrando às vezes em uma confusão ou outra. Tem que trabalhar, né? Por isso que eu falo, é um autoconhecimento para desenvolver a sua inteligência emocional. Não adianta só trabalhar autoconhecimento, eu sei tudo sobre mim. E aí? Né? Autoconhecimento aliado à inteligência emocional para desenvolver um futuro mais assertivo, mais leve e tudo mais. E aí, quando você trabalha essa inteligência emocional, você consegue reduzir esses pontos aí de intriga. Só que você, pelo menos, põe para fora. Já o fleumático, ele fica lá morrendo por dentro. Aí dá depressão, aí dá ansiedade, aí dá dores, dá câncer, dá doenças de pele, rinite, sinusite, dor de estômago. E aí, ó, a lista é enorme. Então, não existe temperamento pior, temperamento ruim, temperamento bom. Apenas existem pessoas diferentes. E quando a gente começa, a gente entende que quem nos fez dessa forma foi Deus, a gente passa a nos respeitar mais. Eu briguei muito comigo, briguei muito com o meu temperamento, briguei muito com a minha personalidade, enquanto eu não entendi, não compreendi que quem me fez exatamente como eu sou foi Deus. E a partir do momento em que eu me recuso e fico, não me aceito, fico o tempo todo me auto-sabotando, falando mal de mim, eu tô falando mal da criação de Deus. Então, para mim, isso é algo muito sério. Quando eu comecei a entender isso, eu falava mal até do meu pé, viu? E meu pé é muito grande. E eu falava, meu Deus, que pé enorme, pé horroroso. Depois eu lembrei, falei, quem fez meu pé? Aí eu Ele é. parei. Hoje eu falei, o pé lindo, maravilhoso, vamos aí. Então, quem participa da mentoria sabe que eu conto lá todos os meus complexos que eu trabalhei. Quando eu comecei, hoje eu contemplo o meu corpo como um templo feito por alguém muito criativo. E exatamente tudo que eu tenho por dentro e por fora tem um propósito. Não é isso, Claudinha? Isso. O que você falou é justamente o que eu estava pensando. Se o temperamento a gente já nasce com ele, foi Deus que fez a gente assim. Como que a gente vai pensar? Ele errou? Não. Os temperamentos têm pontos fortes e pontos fracos, todos eles. Então, o que eu faço? Eu olho os pontos fortes do meu temperamento e melhoro. E os pontos fracos, eu vou trabalhar neles para que eles diminuam o máximo possível. E vou aprender a controlar. Porque se eu for olhar só para, como eu falei, o melancólico é antissocial.
Se eu for desenvolver a minha vontade de me esconder, de ficar só malocada dentro de casa, em vez de olhar uma qualidade que o melancólico tem, ou que o sanguíneo tem, eu vou sempre ficar mal. Eu não Exatamente. vou ter meu potencial e, consequentemente, se Deus me fez e me deu um propósito na vida e me deu um temperamento X, Y, Z, é porque é com esse temperamento e trabalhando essas coisas é que eu vou atingir as pessoas que Ele quer que eu atinja. É que eu vou viver da forma que Ele quer. Exatamente. Esse é o ponto. Você falou que quando você me viu, você ficou com vontade de ouvir mais, né? E hoje eu entendo, por exemplo, que o meu temperamento, que é colérica também, colérica sanguínea, o meu temperamento, ele tem tudo a ver com aquilo que Deus tinha para eu executar. Uhum. Então, assim, quando você começa a compreender toda a história, você fala, nossa, exatamente os meus pontos fracos e fortes, é o conjunto deles que faz exatamente eu ser uma pessoa única, e é exatamente essa minha singularidade, essa minha individualidade que faz com que eu cumpra o meu propósito de uma forma a tocar pessoas específicas, porque Deus sabia exatamente que tinha que ser dessa forma, falando dessa maneira, para que outras pessoas pudessem se desenvolver. Então, quando a gente começa a entender isso, você fala, ai, obrigada, Senhor, até pelos meus defeitos, até pelas minhas emoções, a flor da pele. Exatamente, porque às vezes os próprios defeitos que a gente tem, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai aprender alguma coisa com eles. E às vezes você vai se deparar com uma pessoa, com uma situação que ainda não tem aquele conhecimento que você já adquiriu. Você não vai dar receita de bolo para ele, porque não existe. Mas você pode ter empatia, você pode tentar ajudar de alguma forma, falar, sei lá, dar uns toques de repente de alguma situação que ele possa estar vivendo e que ainda não enxergou. Né? A gente aprende as coisas. Eu estava lendo o livro do Viktor Frankl, eu até te falei, né? E ele fala uma coisa muito interessante, que o sofrimento, se ele pode ser evitado, ele deve ser evitado. Mas se ele não pode, ele deve ser usado como uma coisa que ensine e fortaleça a gente para a gente poder seguir em frente. Uau! É. E ele é um cara que esteve preso em campo de concentração. Então ele não fala Ele tem propriedade para falar. exatamente. Né? E as pessoas que estudaram a vida dele, que estudam mais, elas falam que ele sempre foi uma pessoa bem-humorada. Depois que saiu do campo, ele viveu até acho que os 89 anos, estudou, deu aula, era alpinista, fazia milhares de coisas, porque ele valorizava cada minuto da vida dele. Eu acredito muito nisso. E eu acredito também que quando a gente entende, né, esse nosso, não somente propósito, eu não sei por que entrei no assunto do propósito aqui, mas quando a gente começa a entender isso, a gente transborda, e eu acho que o mais incrível é saber que ao nosso redor existem pessoas querendo e precisando exatamente das nossas lições, porque todos nós, em algum nível, aprendemos alguma coisa. Todos nós, né? Não importa em que área, como você falou, puxa, é a questão do divórcio, mas tem outra pessoa que foi a perda de um filho, tem outra pessoa que foi. Cada um tem lições que aprendeu na vida. E você poder conduzir e levar outras pessoas a não cometer os mesmos erros, ou nem nesse sentido de erro, mas às vezes aprender a lidar com aquela fase do luto, aquela fase da dor. Gente, isso traz uma autorrealização, assim, tão grande, porque é você saber que você não está vivendo só mais um dia. Você está vivendo mais um dia com relevância. E que no dia que você partir,
você vai ter deixado uma marca, um legado de amor, de transformação, de mudança, de impacto social. A gente gosta muito de esperar que o governo gere mudança, que a política gere mudança, que o programa de TV gere mudança, que a Globo comece a passar coisas legais, mas a gente muitas vezes perde a oportunidade que nós temos de compartilhar as nossas próprias lições e aprendizados da vida. E é poder aproveitar, e eu tô vendo você aproveitando isso, né, Claudinha? Nossa, outro dia, semana passada, eu acho que me aconteceu uma coisa muito engraçada. Você está falando isso, eu estou lembrando. Eu estava conversando com uma amiga que ela está passando por uma doença reumática muito dolorosa, muito séria. E ela estava me contando que foi tentar vestir uma bermuda outro dia e terminou chorando, chorando, em prantos por causa da dor. E aí eu fui e compartilhei com ela que como já tive muito tempo, muito mal da fibromialgia, que eu sei, ainda brinquei com ela, eu sei o que é, se sentir dor até no cabelo. Aí ela foi e me respondeu assim, nossa, é estranho, mas ao mesmo tempo é bom ouvir alguém que entenda exatamente o que a gente está passando, porque às vezes parece que a gente quer chamar atenção, às vezes parece que a gente quer se fazer de vítima, e não é nada disso. Ter esse descontrole no corpo da gente é uma coisa que só quem passou por isso entende. E aquilo ali, sabe quando parece que abre uma janela assim? Eu falei, gente, quando que no dia que eu estava lá sentindo dor até no cabelo, eu poderia pensar que aquele sofrimento pudesse me ajudar a encontrar alguém? Só uma coisa simples que eu falei para ela. Ela se sentiu acolhida. Então, eu acho que é aquela velha história, a gente não precisa esperar coisas grandes. Às vezes, com uma coisa pequena que você faz, você já toca a vida de alguém. É isso mesmo. A gente só É tem que exatamente isso. É isso mesmo, Claudinha. E eu lembro que você compartilhou, até falei esses dias numa live, que você falou que eu te indiquei aquele livro, né? Do especialista em pessoas. E aí você pegou e deu de presente para alguém? Conta aí como foi. para a Dani. Ela estava até aqui, não sei se ela é irmã da Amanda, da minha filha. E ela é uma menina muito empreendedora, que eu admiro demais. E quando eu estava lendo o livro, eu pensava muito nela. Porque ela vende e tal, e às vezes ela tem uns problemas com pessoas, às vezes ela fala comigo, aconteceu isso e tal, eu fiquei muito chateada e tal. E aí eu fui e dei o livro para ela de presente de Natal. Eu e a Amanda demos. E depois ela falou comigo que foi um dos melhores presentes que ela já ganhou. Oh, E ela carinhou. tá. E ela terminou e ela falando que terminou de ler e colocou nos stories dela essa semana de novo, né? Olha, quando a Claudinha me falou, acho que foi na nossa última sessão, né, Claudinha? Foi. Melhorou o relacionamento com a minha chefe. Quando a Claudinha me falou, meu coração se encheu de alegria, porque eu fiquei pensando, Dani, né? Isso. Eu fiquei pensando qual era a probabilidade de eu conhecer a Dani. Probabilidade muito pequena. Agora a gente tá podendo se conhecer, né, Dani? Pelo menos você tá me conhecendo aí. Mas eu pensei, puxa, qual a probabilidade de eu conhecer a Dani? Probabilidade muito, muito pequena. E aí, a Claudinha, através de uma indicação que eu dei, que acolheu, foi lá, comprou o livro que eu indiquei, presenteou a Dani. E aí, esse conhecimento que mudou a minha vida, que mudou a vida da Claudinha, porque eu compartilhei ensinamentos desse livro na mentoria Despertando a Sua Essência, alcançou também a Dani, que mora também em BH. Sim. É isso, gente. Eu falei, qual a probabilidade de eu chegar lá? Probabilidade muito baixa, mas quando a gente começa a fazer essa corrente do bem, as coisas vão caminhando, vão caminhando, vão caminhando. E às vezes é um livro que você indica. Às vezes é um vídeo do YouTube que você indica. Eu sempre vejo o pessoal, às vezes, compartilhando os meus vídeos, né? E eu sei que, às vezes, uma frase que eu vou falar, uma frase que, pra mim, nem fez diferença, mas pra pessoa, puxa, era exatamente isso que eu precisava entender, compreender, ouvir,
sabe? Nunca tinha parado para pensar nisso. É isso, gente, é a gente multiplicar o bem de todas as formas. É, é verdade, isso é muito importante. Mas uma coisa também que eu aprendi nesse período foi que a gente tem que aprender a esperar o tempo do outro. Porque às vezes quando a gente começa a aprender, a gente está transbordando, a gente quer falar tudo para todo mundo e às vezes a gente fica sendo chato. Então eu acho que a gente tem que esperar, aprender a esperar as oportunidades, né, É isso mesmo. para tocar, porque senão você fica sendo invasivo e o efeito que vai ocorrer vai ser o contrário, Exatamente. né? Meu amor, Ah, muito bom poder falar, conversar com você. Eu vou pedir para você falar as suas palavras finais, falar o que você gostaria de compartilhar. E desde já, muito obrigada por confiar no meu trabalho. Muito obrigada por ter feito parte da mentoria Despertando as Essências. As meninas te amam. A gente tem aquela comunidade poderosa de mulheres que se ajudam, que se contribuem. Daqui a pouco a gente tem um encontro mensal, né, com todas as alunas. Mês que vem a gente vai se encontrar na primeira semana aí de março de novo. Então, muito obrigada de verdade. Assim, é um privilégio muito grande poder contar com você dentro dessa comunidade, que eu sei que você contribui muito com cada menina, com cada mulher. Muito obrigada de coração, viu? Ele, que isso. Eu que tenho muito que agradecer. Agradecer a você que se dispõe a compartilhar o conhecimento, porque é o seu trabalho, mas você faz com amor. E isso a gente vê. Isso faz diferença para a gente. Você poderia chegar e entregar um conhecimento e papapá, mas não, né? A gente consegue conversar, você está sempre disponível a tirar dúvida, né? E acolher a gente mesmo, né? Cada coisa que acontece na mentoria vai ajudando a gente a crescer e a se fortalecer. O que eu tenho para falar é o seguinte: quem tiver oportunidade, seja com a Eliane, seja no dia a dia, não deixe de procurar autoconhecimento. Não deixe de olhar para dentro de si, porque isso é uma coisa muito importante. A partir do momento que a gente começa, primeiro, a olhar para Deus, a ter um contato direto com Deus todo dia, ter um momento devocional da gente todo dia, onde a gente lê, a gente medita, a gente ora, e a gente começa a olhar para dentro de si, as coisas acontecem de uma forma muito diferente na nossa vida. Muito diferente. A gente aprende, a gente muda, mas não é uma mudança, vamos dizer assim, eu vou pegar e vou fazer essa mandinga, vamos dizer assim, eu fazer essa receita de bolo que vai dar certo. Não é assim. É uma coisa que é individual, a gente aprende com as nossas características e aprende a transformar a nossa vida e, por tabela, a vida de alguém que esteja próximo da gente, que chegue para a gente de alguma forma. Né? Porque hoje, por exemplo, às vezes eu converso com amigas minhas, que até da parceria do curso da Fernanda, eu tenho uma amigona que é minha amiga mesmo, muito, muito, muito minha amiga, que mora em São Paulo. A gente fez uma chamada de vídeo semana passada pela primeira vez. Né? Pessoas com as quais a gente aprende muita coisa. É isso E mesmo. cada momento, cada coisa que a gente vive é uma troca. Então, quem tiver oportunidade, vá e faça o curso com a Eliane, que vale a pena. Eu ainda brinquei com a Priscila o dia que eu indiquei para ela, falei: Priscila, olha, se falar em questão de investimento, a primeira sessão já teria pago, mas ainda teve o resto do curso todo. A Pri, Né? maravilhosa também, está participando da turma 2. Então, é ter coragem. Não é fácil, nem sempre o dinheiro vai estar sobrando. Eu acho que, na verdade, nunca está. Mas a Tá? gente tem que fazer escolhas. Eu acho que também é a mudança de mentalidade, né? De
Hoje eu invisto assim, eu sempre investi em educação, mas hoje eu invisto em autoconhecimento, em livros, em cursos, em mentorias, porque eu sei o resultado. A gente tem, quando a gente vai investir numa roupa, numa coisa, a gente pensa assim, ah, isso aqui vai me dar, né, conforto, vou botar um tênis novo, uma bolsa nova. Quando é um curso, a gente fala, ah, eu vou investir num curso, né? Só que as consequências que aquilo traz na vida, gente, não tem dinheiro que pague. Não tem. Não, Não não tem. tem. Que é uma leveza, é um autoconhecimento, é liberdade, é respeitar o outro. Mas, de qualquer forma, na primeira semana de março, a gente vai ter um evento gratuito. Então, se você tem interesse em participar para conhecer um pouquinho mais, falar sobre autoconhecimento, já me manda mensagem no direct ou se inscreve através do link que está na bio, porque você vai receber as informações e a gente vai poder ficar um pouquinho mais pertinho para entender um pouquinho mais sobre o nosso inconsciente, desenvolver esse autoconhecimento para poder multiplicar ainda mais essa mensagem, né, Claudinha? Isso aí, isso aí. Não Meu amor, perca a muito oportunidade. obrigada, viu? Nada. Muito obrigada. Fica com Deus. Um grande beijo. E a gente se vê mês que vem na mentoria em grupo. E aí tem mais isso, hein? A partir do momento em que você entra para o mundo do lado de cá, do autoconhecimento, é todo mês. Comprou o curso, todo mês tem acompanhamento, mentoria em grupo aí comigo, sem pagar nada por isso, só pelo fato de ser minha aluna. Até semana Isso que vem, aí, é meu bom amor. demais. Beijo, obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Fica com Tchau. Deus. Amém.